Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria sejam no teu coração. Meu nome é Daniel, pertenço à Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Sorocaba, servindo atualmente no Ministério de Pregação. E estou aqui nessa noite, através desse vídeo, para seguirmos com o estudo bíblico da Carta de São Paulo aos Romanos. E nós vamos abordar nesse vídeo de hoje o capítulo 13. Eu gostaria de iniciar esse estudo bíblico em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus irmãos, esse capítulo 13 ele pertence a um bloco específico da Carta de São Paulo aos Romanos, onde esse bloco tem o capítulo 12 e o 13, e esse bloco ele é definido como São Paulo ele define como deve ser a vida do cristão, né? A vida cristã perante a sociedade, perante o Estado, perante as autoridades. Para esse estudo eu utilizei a Bíblia, né, de Jerusalém, o Catecismo da Igreja Católica e também aqui um caderno de estudo bíblico de Scott Hahn e Kurt Smith, muito bom, recomendo para vocês, editora Eclesiar, para que vocês possam também, quem queira aprofundar mais aí, tem várias referências aqui de passagens bíblicas do que nós vamos tratar aqui hoje. Então gostaria de ler o capítulo 13 com vocês, do primeiro bloco. Nós vamos dividir isso aqui em 3 passos. O primeiro passo seria a submissão do cristão aos poderes civis. O segundo passo, amar uns aos outros. O terceiro passo, chamado de um apelo urgente. E esse primeiro bloco vai do versículo 1 ao 7. Eu vou parar no versículo 3 ou 4, depois seguimos até o 7 e damos andamento. Então vamos lá. São Paulo diz assim: cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Versículo 5. Por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que pagais impostos, pois os que governam são servidores de Deus, que se desincumbem com zelo o seu ofício. Dai a cada um que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a referência a quem é devida, a honra a quem é devida. Vamos parar por aqui no final do versículo 7, para tratarmos a primeira parte, que é da submissão do cristão aos poderes civis. Bom, irmãos, São Paulo está discutindo aqui mais precisamente a relação que existe entre igreja e Estado e incentiva os fiéis a serem cidadãos exemplares, né? Se você é um cidadão de bem, um cidadão cristão que vive Cristo em tua vida, é obediente a Cristo, não tem por que você não ser obediente às leis, às regras governamentais. Então ele trata aqui uma série de temas, né, de ser obediente à lei e não ter medo da lei. Se você é desobediente da lei, você tem medo da lei. Essa abordagem de obediência às autoridades, ela também está presente na carta de São Paulo a Tito, lá no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: devem ser submissos aos magistrados e às autoridades, que devem ser obedientes e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto. Então São Paulo aborda isso, né, em outras cartas, em outros ensinos também. Então a igreja ela considera que toda essa ordem política, toda a autoridade que existe na face da terra foi criada e dada por ele. Então, por isso que a igreja incentiva, apoiada na palavra, apoiada no catecismo da igreja, na tradição da igreja, que o cristão deve ser obediente civilmente falando. E nós vamos ver que
nessa visão que Deus é criador dessa ordem política. A submissão a Cristo implica de maneira racional a submissão aos governantes da terra, né? A lei dos homens, conhecemos assim também. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá na primeira carta de São Pedro. Se nós pegarmos a primeira carta de São Pedro no capítulo 2, versículo 13 a 17, é bom você estar aí com a tua Bíblia para que você possa acompanhar. No versículo 13, São Pedro fala assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados, seus para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, pois essa é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca e a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, tributai honra ao rei. Então São Pedro também aborda, né, esse tema de submissão. Você pode encontrar outra passagem lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 15. E também no diálogo, na conversa entre Jesus e Pôncio Pilatos, em que lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, no versículo 11, Jesus responde assim a Pilatos: não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Né? Então é uma resposta de Jesus e também implica e confirma esse ensinamento, essa orientação da igreja, que toda autoridade que existe na face da terra, governo, autoridade e magistrado, é dado do alto, dado por Deus. Agora tem um ponto importante. Se o Estado está concebendo leis que são contrárias ao ensinamento divino, aos mandamentos de Deus, que são desprovidas de valores cristãos, também o cristão tem um papel fundamental da desobediência civil. O que seria essa desobediência civil? Seria se aproximar do Estado e utilizar de práticas de persuasão que seja para que os magistrados mudem de ideia, mudem o plano de leis que não convergem com a lei divina. Um exemplo disso é quando os cristãos se reúnem para usar de persuasão, para insistir com o Estado, com o judiciário, que não aprovem, por exemplo, a lei de se tornar legal, por exemplo, o aborto, né? De descriminalização do aborto. Então, esse é um exemplo de desobediência civil. Né? Nós não estamos errados na desobediência civil quando nós confrontamos de maneira, claro, pacífica, mas de maneira, assim, de alertar o Estado que está contrário aos mandamentos, à lei divina. Isso pode ser encontrado no Catecismo, lá do 1897 a 1900 e 2238, onde o Catecismo da Igreja Católica ele aborda, né, ele fala dessa necessidade da humanidade também e ter a necessidade de uma autoridade que se dirija. Né? A humanidade ela se perde sem uma direção, ela se perde sem uma lei. Então é necessário ter uma lei para que nos guie, para que nós sempre estejamos no caminho certo. É necessário uma lei para que nós estejamos de acordo, em que São Paulo fala da consciência, que nossa consciência esteja no lugar, esteja tranquila, porque nós estamos de acordo com nossos deveres de cidadão e com os deveres de cristão. Tá bem? E outro papel importante que também é mencionado por São Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, que ele fala de nós rezarmos também pelas autoridades, não só reclamar, não só confrontar, mas também rezar, né? E nós fazemos isso todas as missas. Se você prestar atenção nas liturgias, nós sempre rezamos pelo governo, pelas autoridades, assim, todas as missas, né? Na oração da comunidade principalmente. E lá no versículo 4, quando São Paulo fala da desobediência da lei, daquele que tem medo da lei, São Paulo fala da espada, que a lei, o governo tem o direito do uso da espada. O que seria isso do espada? São Paulo está aludindo a um termo latim que é iudice gladi, que significa o direito da espada, ou seja, a autoridade do Império Romano na época de usar a espada para uma pena capital por decapitação. Seria uma pena de morte, né? E São Paulo usa isso
Em outra passagem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, lá no versículo 11, ele fala assim: mas se de fato eu cometi injustiça ou pratiquei algo que mereça a morte, não recuso morrer. Se ao contrário não há nada daquilo que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Ele é um apelo a César quando vão prender ele. Então, o que significa essa questão da espada, da pena, né, da pena capital, né, da pena de morte? Significa que a tradição da igreja sustenta que os governos têm o direito de aplicar a pena capital para o bem geral da sociedade, eliminando os seus mais... Para que isso? Para eliminar os mais perigosos opressores, né, e ofensores. Mas na atualidade, irmãos, essa prática ela é muito desencorajada, ela é raríssima de acontecer, porque com a evolução dos meios, com as leis, com a evolução das sociedades, né, isso foi se tornando cada vez mais raro, porque foi criado meios em que se pode isolar totalmente o indivíduo de uma sociedade, não permitindo que ele continue causando mal na sociedade sem a necessidade da pena capital. Isso é desencorajado pela igreja também. Significa que a igreja mudou a tradição dela? Não. A igreja mantém a tradição dela, porém a igreja no catecismo coloca isso no 2267. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Diz assim: o ensino tradicional da igreja não exclui o ensino tradicional da igreja não exclui a pena de morte, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte. Se essa for a única, olha isso, a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, aos meios incruentos, uma prisão perpétua, um isolamento que seja, sem a necessidade. Então, hoje em dia, há muitas opções que se torna a pena de morte algo muito raro, raríssimo de acontecer. E também recomendo que você leia a encíclica de São João Paulo II, o Evangelho Vitae, onde ele trata esse assunto, onde ele não muda a tradição da igreja, mas ele dá uma nova face, como a consequência disso, como tratar e como fazer, tá bom? E o São Paulo encerra essa primeira parte de dever cidadão falando de pagar os impostos, né? Coerente os nossos deveres, né? São Paulo fala de aquele que honra cumpra, né? Paga imposto, dê a devida honra para quem é, a taxa a quem é devido e assim por diante. Deixa eu abrir aqui no versículo 13 que ele fala assim: dai a cada um que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida. Isso é papel nosso de cidadão, é papel seu de cidadão. Então é aqui que ele fala do bom exemplo. E no versículo 8 para frente nós começamos a, então a nossa segunda etapa, em que é a segunda etapa com o título de amar uns aos outros, que é do versículo 8 ao 10, que São Paulo fala assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, o amor ao próximo, pois quem ama o outro, cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é a plenitude da lei. Então, quando São Paulo fala não deveis nada a ninguém, nós podemos voltar lá no Evangelho em que Jesus Cristo fala, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, 21, Jesus fala assim: dai, pois, o que é de César, e o que é Deus, o que é de Deus. Esse dar a César são os nossos deveres civis. E aqui São Paulo vem com esse mandamento, esse novo mandamento, que ele resume 4 mandamentos, que é: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, em um único mandamento, né? A lei da caridade, que é chamada assim: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, o que acontece? Nós temos condição de não dever nada civilmente falando, mas nós nunca vamos pagar uma dívida que é amor ao próximo. O que é essa palavra próximo? Essa palavra próximo é a única que tem um sentido mais amplo, né, de cobrir todos aqueles que nos rodeiam, familiares, amigos, aquelas pessoas que são mais queridas nossas, mas também os inimigos, né?
Por isso que Jesus Cristo nos ensina: amarás teu próximo como a ti mesmo, mas amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 44. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, toda a lei é resumida em amar o próximo como a ti mesmo. É a lei da caridade. Não há nada contra a lei da caridade, né? E São Paulo menciona isso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. São Tiago chama ela de lei régia, no capítulo 2, versículo 8. Essa é a lei régia: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, esse resumo desses 4 mandamentos em um só gera uma lei régia. E também essa lei régia, essa lei da caridade, é qualquer um que estiver necessitado de uma ajuda, de um apoio, de uma ação, né, concreta ali, de misericórdia, de caridade, que nós podemos ver isso muito bem lá na parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, no versículo 21, 5 ao 37. E para dar mais um embasamento também nesse ensino, tem o Catecismo da Igreja, no número 2196. Nós podemos ver aqui que o 4º mandamento ele é resumido por isso. Ele vai dizer aqui: em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, com todo o teu espírito, com toda a tua força. O segundo é este: amarás teu próximo a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Também está em Marcos 12, 29 e 31. O apóstolo São Paulo recorda: quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos não cometerá. É a passagem aqui que eu li nos versículos 8 e 10 do capítulo 13. Então, você quer ser cumpridor da lei, não dever nada para ninguém? Ame o próximo. É o resumo. Cumpridor total de lei é aquele que ama o próximo. E aqui nós vamos para a nossa terceira etapa, que é intitulado de um apelo urgente, que começa no versículo 11 e vai até o 14. Aqui na Bíblia tem um título de: O cristão é filho da luz. Diz assim: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia, andemos decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Meu irmão, quando São Paulo usa esse termo, no versículo 11, a salvação está mais perto de nós, ele está fazendo uma referência à nossa justificação pessoal e também a um retorno futuro do Cristo na glória. Nós podemos ver isso lá em Hebreus, no capítulo 9. Deixa eu abrir minha carta aqui. De Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Vai dizer assim: e como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá a segunda vez, com exclusão do pecado, àqueles que o esperam para lhes dar a salvação. Essa é o que São Paulo faz referência à nossa justificação, que nós morremos uma vez só. E também na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, São Paulo fala: aqueles que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim, que é quando vem a segunda vinda gloriosa de Cristo. E no versículo 12, São Paulo usa um termo que fala muito da noite, né? Ou seja, que a época presente, o que é essa época presente? É onde a maldade, a morte, as trevas estão impregnadas em todas as coisas, estão impregnadas no governo, estão impregnadas em muitas instituições, né? Isso também, você pode encontrar isso lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 4, que diz assim que
É esse que se entregou, Jesus Cristo, esse que se entregou por nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mal. Presente mundo mal, a noite que vive nas trevas, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então Jesus se entregou por isso, para nos livrar do presente mundo mal. Então, esse termo da noite, aqui São Paulo fala, ele destina esse discurso dele essencialmente à conversão da humanidade. Que esse período de noite, né, a palavra nos ensina, ele perdurará até que nasça o dia sem fim. E qual que é esse dia sem fim? Esse dia sem fim você pode encontrar na tua palavra, lá no capítulo 22 de Apocalipse, né, da revelação de São João, no versículo 5. Capítulo 22, versículo 5 diz assim: já não haverá noite, ninguém precisará da luz da lâmpada nem do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos, ou seja, já não haverá mais noite, né? Então São Paulo está fazendo um apelo à nossa conversão, um apelo urgente, para que nós sejamos vigilantes e orantes, aguardando o dia da luz, o dia da manifestação do Senhor, né? Então, enquanto isso, nós devemos estar como vigilantes, nós devemos estar de guarda contra o demônio, nós devemos estar nos protegendo com as armas da luz, né? Quais são as armas da luz? Você pode ver as armas da luz lá na carta dele aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 seguintes, ou em Tessalonicenses, que ele fala de nós sermos sóbrios, nos revestir da couraça da fé, nos revestir do poder de Deus, da armadura, do capacete da esperança, né? E no versículo 14, para encerrar, ele usa um termo, revestivos do Senhor, né? Que nós devemos renovar os compromissos. O que é nos revestir do Senhor? É nós renovarmos o nosso compromisso no dia do nosso batismo, né? Onde nós nos revestimos de Cristo pela primeira vez, né? É preciso fugir das ocasiões de pecado que nos seduzem a carne. Nós podemos ver isso também no capítulo 7, Romanos, versículo 5. Então São Paulo fecha esse bloco de cidadão exemplar, né, como nós devemos ser, fazendo um apelo à nossa conversão, que nós sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, revestidos de Cristo, que podemos ser constantemente viver à espera, vigilantes, em guarda, aguardando o dia que não há noite, aguardando o dia sem fim, que é esse dia do Apocalipse 22, versículo 5. Agradeço muito a oportunidade de dividir esse ensino simples com vocês, do capítulo 13 da Carta de São Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe, que Deus possa nos guardar e proteger cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.